Estamos na 13ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E vamos conversar agora sobre equipes multidisciplinares na escola, envolvendo pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos e talvez mais alguns. Estão aqui para esta conversa a Márcia Bonifácio, que é professora de matemática, especialista em educação especial inclusiva, distúrbios da aprendizagem, saúde mental e neuropsicopedagogia. Professora da Rede Municipal de São Paulo e atualmente é coordenadora do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem na APA, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E a Fernanda Volkoff, que é psicóloga, também pedagoga, professora da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, membro do grupo interinstitucional Queixa Escolar. Atualmente compõe a equipe do NAAPA, da Secretaria Municipal de Educação do Estado de São Paulo, ou do município de São Paulo. Eu agradeço a participação de vocês. E talvez a pergunta principal, o que caracteriza esta equipe municipal atuando nas escolas de um município como de São Paulo? Falar de equipes multidisciplinares em contexto da educação, eu acho que é entender a complexidade que reside na escola atual, né? A escola pública hoje, essa escola que se propõe a ser uma escola para todo mundo, é uma escola que apresenta complexidades. E a presença dessas equipes parte do reconhecimento que este professor, que esse diretor de escola, esse coordenador pedagógico, em muitas situações ele precisa de outros olhares, ele precisa que outras ciências e que outros saberes possam cooperar com ele para que a gente consiga assegurar aprendizagem e desenvolvimento para todo mundo, né? Contemplando as diferenças e as diversidades que a gente tem no espaço da escola. Fernanda, e como se dá essa intervenção na escola? É um tipo de assessoria? Então, Silvio, para vocês entenderem como que é a estrutura e a dinâmica, nós somos divididos dentro da Secretaria Municipal em 13 diretorias regionais, que atendem os territórios da cidade. Dentro dessas diretorias regionais estão esses profissionais que apoiam, acompanham as situações que são encaminhadas pelas unidades educacionais. E essas situações encaminhadas pelas unidades são situações que envolvem dificuldades de aprendizagem, situações de violência, de extrema vulnerabilidade, estudantes em cumprimento de medida socioeducativa que retornam. Essas situações, elas são encaminhadas para essas equipes dos NAAPAs do território, e aí essa equipe do território é composta por psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e assistente social, que na verdade eles estão chegando, né, na próxima semana. Hoje nós já contamos com uma equipe de psicólogos e psicopedagogos, e a partir dessas situações que são encaminhadas para essa equipe multidisciplinar, eles são os profissionais de referência de um grupo de unidades de escolas de uma determinada região, e a partir dessa demanda que chega, eles vão até a unidade educacional para entender, dentro desse contexto, o que está acontecendo com esse estudante. E aí a gente compreende como contexto, conversa com a gestão educacional, a coordenação pedagógica, entender como é esse espaço, como se dão as relações desse espaço, a convivência entre os adultos, entre os próprios estudantes, para entender a queixa que chegou a esses profissionais de educação, aos profissionais de referência, né? Sim. Então, no caso de um menino ou uma menina com dificuldade de aprendizagem, essa equipe não vai trabalhar diretamente com essa criança, ou vai? Como, por exemplo, na escola particular, a equipe chama os pais e fala,
tem um problema de aprendizagem, procure um profissional para dar conta, fazer um diagnóstico. Vocês vão fazer isso também, não? Qualquer uma das duas pode responder, claro. Mas... Silvio, a característica desta política é que ela é uma política institucional. Então, qual é o objeto da ação dessas equipes multidisciplinares? É a instituição educacional, porque ela parte da compreensão que o sucesso ou fracasso escolar, ele se dá num ambiente que é coletivo. Então, essa é uma política que tem trabalhado bastante para sustentar uma concepção não individualizante, não patologizante, não medicalizante das questões de aprendizagem. Então, sempre o esforço desta equipe, deste profissional que vai atuar junto à unidade, é de ajudar a unidade educacional a entender quais são as suas potências, quais são as suas fragilidades, para que esta equipe da escola se sinta fortalecida para promover a aprendizagem e desenvolvimento deste estudante. Então, não está dentro do escopo de atuação desses profissionais a realização do psicodiagnóstico, da psicoterapia. Ela sempre será uma ação que, é lógico, que considera o indivíduo, porque a instituição também é feita de pessoas, né? Então, o que chega para essa equipe é sempre o nome, é sempre uma criança, e o desafio do trabalho a ser construído em parceria com a escola é como nós ampliamos a nossa compreensão deste fenômeno a partir de todas as relações que são estabelecidas dentro da escola. Então, complementando ali a resposta da Fernanda, né, e um pouco da sua questão, essa equipe ela vai usar uma série de procedimentos de trabalho. Então, ela vai fazer observação, ela vai fazer ação lúdica, ela vai fazer análise documental, ela vai construir junto com a escola um percurso de compreensão de tudo aquilo que está implicado na aprendizagem ou não dessa criança, mas sendo muito cauteloso para que a gente não individualize a dificuldade que aquela criança esteja apresentando. E a equipe na escola é o quê? Um diretor, um supervisor pedagógico e o professor, ou tem outras pessoas na equipe? Na estrutura da rede, nós temos em todas, pensando nas unidades de ensino fundamental, nós sempre teremos a figura do diretor de escola, do assistente de diretor, do coordenador pedagógico e de todo o corpo docente. Sim. Para além destes, nós vamos ter também as equipes dos quadros de apoio, não é? E por que eu estou citando também as equipes do quadro de apoio? Porque eles também são parte do processo de desenvolvimento dessa criança. A gente entende que todo mundo que está dentro da unidade educacional é parte fundamental para o processo de aprendizagem e desenvolvimento dessa criança. Então, todos eles precisam ser envolvidos neste trabalho de descoberta, que é um trabalho de descoberta, não é? Como que a gente descobre quais são as demandas que esta criança apresenta no seu contexto educacional e muitas vezes no seu contexto social e que atravessam o seu processo de aprendizagem. Contextos que podem potencializar ou que podem ser impeditivos para o processo de aprendizagem dessa criança, não é? Por isso que esta descoberta, ela precisa avançar para além daquilo que está circunscrito na criança, né? Ela precisa ser ampliada para o ambiente, para as relações que essa criança estabelece. O que são quadros auxiliares que você citou? São os trabalhadores da secretaria, então aqueles que trabalham na secretaria da escola, são aqueles que trabalham como inspetor de alunos, não é? É que na nossa rede a gente chama esses trabalhadores de quadro de apoio. Merendeiras. Isso, que vão ter uma intervenção direta com esse estudante, entendendo que todo mundo dentro da escola é agente do processo educacional. E que quando a gente tem um desafio, uma dificuldade,
todas essas pessoas precisam ser envolvidas, não é? Não é raro que o inspetor de alunos, por exemplo, seja o primeiro a identificar uma situação de violência, não é? Porque ele que recebe essa criança lá no portão da escola, que observa, de repente, as relações que essa criança constrói com a sua família. Então, quando a gente pensa na intervenção institucional, a gente está pensando em todos esses atores que estão dentro do espaço da escola. E quando o caso é muito grave, numa criança, ela é encaminhada para outros setores? A ação articulada junto à rede de proteção, ela é uma premissa da atuação do NAAPA, né? Nós entendemos que a ação intersetorial, ela é fundamental para que a gente possa avançar na proteção integral da criança. A escola pode muito, Silvia, ela pode muita coisa, mas ela não pode tudo. A escola não pode todas as coisas. Então, também é parte do trabalho dessa equipe, e é por isso que a gente está aqui trabalhando pela regulamentação da lei, né, 13.935, então, garantindo a presença do assistente social também nas redes de ensino, porque nós entendemos a necessidade da articulação com a rede de proteção social do território. Então, nós vamos encontrar limites em que aquela criança precisa de cuidados por parte da saúde, que essa criança vai precisar de uma intervenção do Conselho Tutelar, de uma vara da infância, dos serviços que são disponibilizados pelos CREAS, pelos CRAS do território, e essa equipe vai mobilizar também esta rede, entendendo que a criança da escola é a criança do território, né? Ela é a criança do bairro, ela é a criança de outras políticas. Então, as situações de maior complexidade, elas são, sim, compartilhadas com outros parceiros que são responsáveis e que compõem o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Perfeito. Então, Fernanda, você falou das diretorias, não lembro do nome, cada uma delas tem um NAAPA, é isso? Ou não? O NAAPA é centralizado? Nós temos o NAAPA Central, da Secretaria, onde nós atuamos. Esse NAAPA Central orienta e apoia os NAAPAs, os núcleos das 13 diretorias regionais. Então, cada território, quando a gente fala 13 diretorias, Silvia, a gente está falando que cada diretoria acompanha e assessora uma região da cidade. E aí, dentro dessas diretorias, tem um núcleo envolvendo esses profissionais que a gente compartilhou com você. E são quantas escolas hoje? 600 escolas municipais, tirando a escola infantil ou com a escola infantil? Educação infantil. A gente está rindo, Silvio, porque a rede é muito grande, né? Nós somos mais de 4.000 unidades educacionais. Nós somos mais de 4.000 unidades educacionais, 1.040.000 estudantes matriculados e mais de 100.000 servidores públicos que atuam nesta rede. Então, essa equipe multidisciplinar, ela precisa estar disponível para atender essas 4.000 unidades educacionais dentro de alguns públicos que nós fomos, ao longo da história da política pública, elegendo como público prioritário para a atuação dessas equipes. Esse número envolve escola infantil e fundamental, é isso? Mais algumas de ensino médio, né? Isso. Nós temos na rede 8 unidades de ensino médio apenas, né? Mas a gente tem cerca de 600, imagino que agora a gente tenha cerca de 635 unidades de ensino fundamental e as demais são unidades de educação infantil. A rede, ela atende de 0 a 90, a gente tem estudantes de quase 100 anos, porque a gente atende educação de jovens e adultos. E adultos também, uau. A política do NAAPA, ela é uma política voltada para o atendimento de criança e adolescente.
Este é o recorte desta política pública, em função da especificidade que esse público apresenta, e da necessidade de qualificação mesmo da equipe para o atendimento desta faixa etária. Então, a gente vai olhar aí de 0 até 17 anos. Em vias, de forma mais geral, a gente tem mais estudantes entre 0 e 15 anos de idade, porque a gente atende muito pouco ensino médio. Né? Quantos psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, assistentes sociais hoje estão trabalhando nos NAAPAs? Vocês têm esses números? Temos sim, Silvio. Assim, a gente está vivendo um momento bonito da política pública, não é? Porque a gente está conseguindo ampliar as nossas equipes. Até hoje, sexta-feira, né? Então, te dando os dados exatos. Dia 28 de novembro de 2025. Dia 28 de novembro de 2025, as equipes, elas contavam com 59 psicopedagogos, 59 psicólogos e 13 coordenadores de equipe. A partir de segunda-feira, dia 1º de dezembro, essa equipe passa a contar com 105 psicólogos, 114 assistentes sociais, 13 fonoaudiólogos, 105 psicopedagogos, 13 coordenadores e 13 assistentes de coordenação. Então, sairemos de 131 profissionais para 365. É uma ampliação grande, Silvio, mas ainda bastante tímida, quando nós consideramos o contexto de 4.000 unidades educacionais. Sem dúvida. Sem dúvida. E como é que esses profissionais são contratados? É concurso público? É via concurso público? Hoje, nós temos todos os trabalhadores da equipe do NAAPA, são trabalhadores concursados, mas o cargo base desses trabalhadores é o cargo base da carreira do Magistério Público Municipal. O que significa isso? Então, são professores, coordenadores pedagógicos, diretores de escola que têm uma segunda graduação. Então, nós temos lá esses profissionais que têm graduação em psicologia ou que têm especialização no campo da psicopedagogia. O processo de ampliação da equipe, dos serviços que o NAAPA oferece, ele vai acontecer por meio de parceria, não é? Então, nós teremos uma equipe mista. Parte desta equipe segue como trabalhadores da rede e parte desta equipe virá a partir de um termo de parceria, né? Nós tivemos um chamamento público, e a partir desse chamamento público, então, eles serão trabalhadores CLT. Então, nós teremos duas formas de contratação. E é lógico, né, Silvio, que o sonho de consumo é concurso público, não é? Esse é o sonho de consumo, mas a gente vai lidando com as realidades, com as possibilidades que cada tempo, né, histórico, político, nos permite ter. Não é? Então, agora o desafio é fazer o melhor possível dentro dessas modalidades de contratação que nós teremos. Mas essas contratações são individuais, ou seja, é a pessoa que vai lá, ou são empresas que trazem o profissional e quem é mandado da empresa, e a empresa paga o profissional. É desta forma? É assim, Silvio, foi feita uma concorrência pública, né? Foi aberto um edital de chamamento público, e aí várias empresas concorreram a este edital. Nós tivemos uma empresa ganhadora, e esta empresa, ela é responsável pelo processo de contratação
do RH e de alguns outros itens que constam no serviço. Então, o que a secretaria contrata na parceria é um serviço. Todo o processo de gestão do trabalho destes profissionais, então, gestão do trabalho, monitoramento da política pública, estabelecimento de diretrizes, formação inicial e continuada, elas são de nossa responsabilidade. Então, somos nós aqui da equipe do NAPA, da secretaria, que somos os gestores da política pública. Fica a cargo da empresa contratada apenas a disponibilização dos itens que constaram deste edital de chamamento público. Quer dizer, serão funcionários dessas empresas licitadas, né, que farão um trabalho na secretaria sob coordenação de vocês. Vamos falar do psicopedagogo. O psicopedagogo não é profissão no Brasil, né? Ela não tentaram, um certo tempo, né, se tornar uma profissão reconhecida, regulamentada. Os psicólogos, também acho os pedagogos, mas psicólogos mais organizados, conseguiram vetar, né, essa proposta. Então, como se contrata um psicopedagogo? Quer dizer, se exige uma especialização no instituto? Neste caso, os psicopedagogos, que serão estes os profissionais da rede, não é? Então, dentro daquele grupo que eu te falei, 105, que atuarão como psicopedagogos, eles são todos professores da rede. Eles precisam ser professores, então, eles prestaram um concurso público dentro dos quadros da carreira do magistério municipal, e eles precisam ter uma especialização de, no mínimo, 360 horas dentro da psicopedagogia, em cursos que sejam convalidados pelo MEC e pela Secretaria Municipal de Educação. Então, a gente tem um processo interno de certificação, não é? Então, toda vez que um servidor ele faz, seja um curso superior, ou quando ele faz uma especialização, ele precisa encaminhar esse título de especialização dele, e esse título precisa ser convalidado pela Secretaria Municipal de Educação. Então, estes profissionais, eles, na verdade, Silvia, eu acho que isso é sempre um tema de muito debate, porque nós temos uma lei municipal que obriga as redes de ensino, a rede pública municipal, de ter nos seus quadros o psicopedagogo. Então, a gente já parte de um conflito de base, né? Você tem uma lei que obriga a presença de um profissional cuja profissão não é regulamentada, né? Então, por isso, este precisa ser um profissional da nossa rede, ele precisa ser um professor nosso, porque ele vai atuar no campo das relações pedagógicas. Então, para a gente, o principal pré-requisito, não é possível se candidatar a esta vaga se ele não for um profissional efetivo da rede, com a especialização convalidada pela Secretaria Municipal de Educação. E as pessoas, Fernanda, que vão para o NAPA, eu não sei como se fala isso, mas elas sofrem errado. Recebem um upgrade na carreira, são registradas como psicólogas, recebem a mais ou continuam na carreira de professor? A gente muda, a gente não tem o upgrade, a gente, na verdade, recebe por conta da carga horária que altera, né? Hoje, um profissional, um professor, ele recebe por 30 horas, né? Relógio, e quando a gente passa para um órgão administrativo, a gente passa a jornada de 40 horas. Então, hoje a gente não considera como um upgrade, a gente não tem a questão do registro em carteira, né, por sermos servidores públicos, mas a gente tem a função. Então, nós somos concursados, né, como professor, e exercemos a função no nosso caso, é a função de psicopedagogo.
E aí nós temos só alteração por conta dessa carga horária mesmo profissional. Quer dizer, se a pessoa sair do NAAPA, ele volta para a escola como professor, com o salário de professor. Isso mesmo, isso mesmo. Você ia complementar, Márcia? Não. E esse psicólogo, né, nós sabemos que as escolas de formação de psicólogo têm o viés ainda muito clínico, apesar de apresentarem a psicologia da educação e outras áreas. Quer dizer, há um trabalho interno de formação, tanto do pedagogo também, né, para essa atuação. A formação continuada, Silvio, é um ponto fundante do nosso trabalho. Eu acho que, primeiro, nós temos premissas bem estabelecidas em relação ao que é esta política pública, a que ela se destina. Então, nós temos princípios que são princípios orientadores e organizadores dessa política pública, e os profissionais que trabalham, que atuam no NAAPA, eles têm formação continuada conosco, não é? Muitas vezes apoiados por assessores, porque de fato é um número muito grande de profissionais, para que a gente possa assegurar o cuidado e o respeito a estes princípios da política pública. Né? E como princípio, eu poderia te dizer o princípio da educação como um direito humano, inegociável, uma educação pública inclusiva, equânime, também, e pensando neste sujeito dentro da sua integralidade, uma lógica não medicalizante, patologizante e individualizante das questões de aprendizagem, são princípios que organizam o nosso trabalho. Para além disso, nós monitoramos a ação desses profissionais. Né? Então, a gente tem aqui na Secretaria um monitoramento de tudo que é feito por estas equipes, né? A gente tem uma ferramenta de registro em que as impressões, as percepções, as contribuições desses profissionais são registradas, para que a gente consiga assegurar que os princípios fundantes desta política pública sejam respeitados e assegurados no exercício profissional destas pessoas que compõem as equipes com a gente. Muito bem. Eu agradeço essa entrevista e até o próximo Desafio Profissão.